Julho chega com uma energia que muita gente espera o ano inteiro, mas pouca gente realmente entende. Julho de 2026 tem a vibração 8 e é muito comum ouvir que o 8 é o número do dinheiro, da prosperidade, do sucesso, e tudo isso faz parte sim da vibração 8. Mas se tu parar por aí, tu não vai conseguir extrair o melhor resultado desse mês. Então, se tu quer entender como aproveitar essa energia sem cair nas armadilhas dela, já curte esse vídeo, te inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também gosta de compreender os ciclos antes de tomar decisões. Para quem chegou agora, eu sou Carol Dariva, especialista em padrões emocionais inconscientes, numerologia e tarô. Eu atendo com consultas e mentorias online para todo o Brasil e brasileiros no exterior. Todos os links para contato e agendamentos estão aqui na descrição do vídeo. E agora, vamos entender por que julho pode ser um dos meses mais decisivos do ano. Para entender bem essa energia de julho, vamos fazer uma rápida retrospectiva. 2026 é um ano 1, primeiro degrau de um ciclo de 9 anos. Desde janeiro, nós estamos construindo esse novo ciclo. Janeiro nos trouxe a vibração 2, pedindo adaptação, diálogo e construção de parcerias para esse novo início. Fevereiro veio com a energia 3, expandindo comunicação, criatividade, expressão. Março nos colocou diante da vibração 4, exigindo organização, disciplina, estrutura para concretizar o que queremos. Abril trouxe o movimento do 5, mudanças, desejos de liberdade, imprevistos e a necessidade de aprender e se adaptar. Maio vem com a energia do 6, fazendo todo mundo olhar para o emocional, para relacionamentos, responsabilidades e escolhas. Junho trouxe o 7, convidando para uma pausa, autoconhecimento e revisão de rota. E agora chegamos em julho. Depois de 6 meses preparando o terreno, plantando, organizando, mudando, se adaptando, aprendendo, amadurecendo, chega o mês 8. É a vida te mostrando o que tu fez com tudo isso até agora. Lembra que 2026 é um ano universal 1, é o primeiro ano de um ciclo de 9 anos. E julho representa um momento importante desse processo, porque aqui começa a mostrar as primeiras consequências das escolhas feitas desde o início do ano. O 8 é uma energia extremamente prática, ele fala de realização, de resultados, de prosperidade, mas também fala de mérito, de responsabilidade, de administração, de poder, da forma como tu conduz a tua própria vida. O 8 te pergunta, tu está administrando bem o teu tempo, a tua energia, o teu dinheiro, os teus talentos, as tuas relações? Porque tudo isso também é patrimônio. Muita gente acredita que prosperidade é simplesmente ganhar mais dinheiro, mas prosperidade também é saber conservar, multiplicar e utilizar bem os teus recursos. Quando bem vivida, essa energia favorece crescimento profissional, reconhecimento, aumento de produtividade, organização financeira, liderança, coragem para assumir responsabilidades maiores, resultados concretos. É uma energia excelente para quem deseja crescer na carreira, empreender, negociar, investir, tanto em conhecimento como em investimentos financeiros, assumir uma postura mais madura diante da própria vida. O 8 recompensa a consistência. Mas como todo número, o 8 também tem o seu lado sombra, e esse lado aparece quando a busca por resultado pega atalhos ou ultrapassa certos limites. Quem vive o negativo do 8 pode sentir aumentar a competitividade excessiva, o controle, a rigidez, a injustiça, a desonestidade, o materialismo, o excesso de cobrança, a ansiedade por desempenho, comparações e até conflitos envolvendo dinheiro, poder ou reconhecimento. Também é um mês em que muitas pessoas podem sentir que nunca fazem o suficiente, então por isso vale a pena observar se tu está construindo sucesso e prosperidade ou apenas acumulando pressão e te tornando escravo da tua própria rotina. Julho pede responsabilidade, maturidade, organização, capacidade de assumir o comando da própria vida. O 8 quer que tu pare de terceirizar resultados, que tu deixe de esperar que alguém resolva aquilo que depende das tuas decisões. Ele pede postura, e postura não significa rigidez, significa coerência entre aquilo que tu deseja e aquilo que tu faz todos os dias.
Julho favorece muito quem decide organizar áreas importantes da vida: finanças, planejar o crescimento profissional, negociar, assumir decisões, liderança, estabelecer metas claras, investir, valorizar o próprio trabalho. E também é um mês excelente para revisar crenças relacionadas ao merecimento. Porque muitas pessoas querem prosperar, mas inconscientemente acreditam que não merecem. Outras pessoas não têm dificuldade necessariamente em ganhar o dinheiro, mas têm dificuldade em permanecer com ele. E outras até recebem oportunidades, mas não conseguem sustentá-las. E muitas vezes isso não acontece por falta de capacidade, mas porque existem crenças inconscientes sobre merecimento, sucesso, culpa ou medo de crescer ou de fracassar. O mês 8 também ilumina essas questões e é um ótimo mês para transformar essas limitações. E para isso, eu te recomendo a minha mentoria Rota, atendimento online e individual. Evite agir pensando somente no dinheiro, tenha um propósito. Evite atropelar pessoas para conseguir resultados, trabalhar tanto a ponto de esquecer da própria saúde. Evite controlar tudo e, principalmente, não fique medindo o teu valor apenas pelo que tu produz. O 8 fala de realização, de produtividade, sim, mas realização e produtividade sem equilíbrio costuma cobrar um preço muito alto. No mundo, veremos a expansão de certos assuntos, países que seguem enfrentando dificuldades políticas, econômicas, atritos, assuntos relacionados à imigração, negociações internacionais, disputa por influência, por informação e uma corrida cada vez maior por tecnologia e inteligência artificial. E agora até a narrativa Alien entrou em cena, né? Então, assim, tudo isso fala de poder, de recursos, de estratégia e também de manipulação. E essas são palavras profundamente ligadas ao número 8. O 8 também é uma vibração enérgica de movimento e isso pode refletir no que vemos acontecer em eventos climáticos severos. Julho tende a intensificar certos movimentos que já estavam acontecendo. Também não será surpresa, e vamos observar isso no Brasil, disputas políticas cada vez mais intensas, negociações internacionais envolvendo interesses econômicos. Percebe que o tema parece sempre o mesmo? Quem administra melhor os recursos e a informação acaba tendo mais influência. Isso vale tanto para países quanto para pessoas. No individual, essa energia costuma despertar perguntas importantes. Será que eu estou sendo valorizada? Será que eu estou recebendo pelo que eu entrego? Será que eu estou usando bem os meus talentos? Será que eu estou investindo meu tempo, meu dinheiro nas coisas certas? Pode surgir uma necessidade maior de reconhecimento, de crescimento profissional e estabilidade financeira. Ao mesmo tempo, algumas pessoas podem sentir o aumento da cobrança, do perfeccionismo e da sensação de que precisam dar conta de tudo. E se isso acontecer contigo, lembra de uma coisa: o resultado não depende apenas da quantidade de esforço, depende também da qualidade das suas escolhas. E antes de continuar aqui com os arcanos do mês de julho, eu quero te fazer um convite. Se tu está vendo esse vídeo antes do dia 7 de julho, ainda dá tempo de participar do portal 7 do 7. Dentro desse mês 8, nós temos um portal formado pelo duplo 7. Isso é muito interessante. Enquanto o 8 fala de realização no mundo material, o 7 nos lembra que todo resultado começa dentro. O duplo 7 favorece introspecção, limpeza emocional, fortalecimento da intuição e alinhamento interno. É como preparar o terreno invisível antes da colheita que o 8 representa. Por isso, nesse portal, vamos trabalhar justamente essa limpeza e esse alinhamento, para que tu consiga viver o restante do mês com mais clareza, consciência e direção. O link está na descrição. Os arcanos de julho são muito interessantes, porque à primeira vista parece que eles falam de coisas diferentes, mas quando a gente aprofunda, percebe que eles contam a mesma história. A estrela representa a esperança, o propósito, a inspiração, a confiança no futuro e a capacidade de enxergar possibilidades
mesmo depois de períodos difíceis. Ela aparece depois da torre no tarô, ou seja, depois que muita coisa desmoronou, ela lembra que ainda existe um caminho, que ainda existe sentido, que é possível reconstruir. Mas aqui tem um detalhe importante: esperança sozinha não constrói nada. E é aí que entra a força. A força não fala de poder sobre o outro, ela fala de domínio sobre si mesma. Ela representa a inteligência emocional, a coragem, a disciplina e a capacidade de agir sem ser governado pelos próprios impulsos. Percebe como isso conversa perfeitamente com a vibração 8? Muita gente sonha grande, tem propósito e acredita que nasceu para algo maior. Mas nem todo mundo desenvolve o foco, a força, a estrutura emocional necessária para sustentar aquilo que deseja conquistar. E Júlio une essas duas energias. A estrela mostra onde tu quer chegar e a força pergunta se tu está preparada para sustentar esse lugar. Esses arcanos também trazem alertas importantes. A estrela pode fazer algumas pessoas viverem só de expectativa, de sonhos, esperando o momento ideal, esperando o reconhecimento do outro, esperando que a vida finalmente aconteça. Enquanto isso, a força lembra que transformação não acontece apenas porque tu acredita e sonha com ela. Ela acontece porque existe disciplina, constância e maturidade emocional. Da mesma forma, a força também tem a sua sombra. Ela pode virar rigidez, controle excessivo, necessidade de se provar o tempo todo ou dificuldade de demonstrar vulnerabilidade. Júlio pede equilíbrio entre essas duas energias. Nem ingenuidade, nem endurecimento, nem excesso de expectativa, nem excesso de controle. E agora as mensagens dos arcanos menores. O 8 de copas fala sobre maturidade para reconhecer quando um ciclo terminou. Às vezes, permanecer em uma situação que já perdeu o sentido exige muito mais energia do que seguir em frente. Júlio pode trazer essa percepção, onde tu está insistindo apenas por hábito, medo ou apego. Já o 8 de ouros fala exatamente daquilo que o mês 8 valoriza: aperfeiçoamento. Prosperidade não nasce apenas de talento, ela nasce de prática, repetição, aprendizado, dedicação. Se existe uma habilidade que pode transformar a tua vida, julho é um excelente mês para tu desenvolvê-la. O 8 de espadas fala de um aspecto que já falamos ali na numerologia, que é o aprisionamento, que muitas vezes não é externo. São crenças, medos, pensamentos repetitivos, a sensação de eu não consigo, eu não sou capaz, não mereço, não é para mim. E é curioso porque muitas vezes a maior limitação não está nas circunstâncias, está na forma como a pessoa interpreta a própria realidade. E Júlio pede que tu questione essas prisões. E enquanto o 8 de espadas fala de bloqueios, o 8 de paus fala de movimento. Assuntos que estavam parados começam a andar, respostas chegam, conversas acontecem, projetos, oportunidades aceleram. Mas existe uma condição aqui. Quando a oportunidade aparece, tu precisa estar preparada, precisa agir, porque o 8 de paus não espera quem continua adiando as suas decisões. Quando a gente junta a numerologia e o tarô, fica muito claro que julho não é simplesmente um mês para ganhar mais dinheiro ou buscar mais sucesso. É um mês para assumir responsabilidade sobre o teu próprio potencial. O resultado que tu procura dificilmente vai aparecer antes da postura necessária para sustentá-lo. Essa vibração 8 é coletiva, mas tu vai viver também a tua própria vibração de mês e ano pessoal. E para saber como isso te influencia, eu te convido a conhecer o meu programa Decodifique o Seu Ano. Lá eu te ensino sobre o teu ano pessoal, os teus meses e ainda disponibilizo meditações guiadas para trabalhar as emoções que tendem a emergir em cada fase do teu ciclo. O link está aqui na descrição. E reforçando o convite, se tu está assistindo esse vídeo antes do dia 7 de julho, vem participar do nosso portal 7 do 7. Esse trabalho coletivo foi pensado justamente para aproveitar a força do duplo 7 dentro desse mês 8, promovendo aí a limpeza energética, fortalecimento da intuição, mais clareza para as decisões aí que julho pode te proporcionar.
A mudança que a gente procura do lado de fora começa com o alinhamento interno. E se tu sente que está vivendo um momento importante de escolhas, mudanças e precisa de um direcionamento mais personalizado, a sessão direção está disponível. É um atendimento online e individual, onde unimos numerologia e uma leitura profunda de padrões que podem estar influenciando o teu momento atual. Julho é um mês que fala muito sobre prosperidade, mas prosperidade não é sorte. Prosperidade é consequência de boas escolhas, de responsabilidade, de preparo, de estrutura emocional, da forma como tu administra a tua vida. Talvez o maior convite desse mês seja justamente esse: parar de perguntar quando a vida vai reconhecer o teu valor e começar a perguntar se tu mesmo já reconhece esse valor. Porque quem reconhece o próprio valor costuma tomar decisões muito diferentes. Eu te desejo um excelente mês de julho. E se esse conteúdo fez sentido para ti, deixa aqui teu comentário, curte e compartilha esse vídeo. Aproveita também para te inscrever aqui no canal. Nos vemos no próximo mês.